Hola, bienvenidos a nuestra videoclasse de espanhol. Eu sou a professora Josiane, sou assessora de língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino. Hoje nós faremos uma videoaula de língua espanhola, trabalharemos com o volume 2, capítulo 3, nas páginas 40 a 42. E o que nós vamos fazer? O que nós vamos ver nessa aula? Nós trabalharemos los ambientes del hogar, então, quais são as partes da casa, né? Trabalharemos também o verbo haber, então, vamos a trabalhar o verbo haber e haremos uma pequena produção de texto. Então, peguem o material de vocês e acompanhem comigo página a página dos exercícios que nós vamos realizar. ¿Vamos? Ahora que ya tienen el material, vamos a la página 40 y vamos a ver cada parte de la casa. Entonces, cada ambiente y a qué se destina cada ambiente. Acompañen conmigo aquí en la página 40. Entonces, ¿qué dice? Ambientes del hogar. Aquí vamos a trabajar un poquito el vocabulario, ¿vale? Y después ustedes, a partir del vocabulario que vamos a explicar, que vamos a poner el nombre de cada parte, decir qué significa en portugués, nosotros vamos a realizar el ejercicio, la tarea. ¿Y qué pide el ejercicio? En la casa hay varias partes o ambientes y cada una de ellas se destina a determinados tipos de actividades que realizamos en nuestra vivienda. Entonces, usando las palabras del cuadro, escribe los nombres de cada parte de la casa en los espacios que le corresponden. Consultem o dicionário para ajudar-te. Bem, como nós estamos juntos agora, trabalhando o vocabulário referente às partes da casa, nesse momento vocês não precisam ficar olhando o dicionário. Então, eu vou pedir que vocês acompanhem aqui comigo o que significa cada parte da casa, cada espaço que vocês deverão preencher depois, e depois nós voltamos com a página para verificar, com a resolução, para verificar se vocês colocaram cada espaço, cada parte correspondente no lugar correto, ok? Então, vamos lá. ¿Cuál es la primera palabra que aparece aquí en el recuadro? El baño. E o que significa el baño? Seria o banheiro. Também vocês, às vezes, podem aparecer aí ou podem ver como quarto de baño. Então, podem ser, né, ter os dois nomes, ou abreviado el baño ou quarto de baño. Depois, el jardín. E que é el jardín? O jardim, no português. El buzón de correios seria a caixa de correios, né? El portón, o portão. La piscina ou la pileta seria a piscina. El garaje ou la cochera, a garagem. Observem que para uma mesma coisa, muitas vezes nós vamos ter mais que um nome. E por que isso acontece? Por que nós temos isso? Isso é uma variação linguística, ok? Entonces, como tenemos en español muchos países que hablan el español como idioma oficial, son 21, puede que una misma palabra o una misma situación o objeto o sustantivo tenga más que un nombre. Então, pode ser que, por exemplo, na Argentina eles dizem pileta e, de repente, na Espanha, no México, em outros países que falam espanhol, né, como idioma oficial, utilizem a palavra piscina, ok? Pero es la misma cosa, son todos sinônimos. E vamos continuar aqui no material. La chimenea, que seria a chaminé ou a lareira. Então, é a tubulação que sai a fumaça. Então, pode ser tanto a chaminé como a lareira. A lareira também é chamada de chimenea. Depois, el techo ou el tejado, que seria o telhado, o teto. El altillo, que também pode ser usado como ático em alguns países, que seria a última parte da casa, né? Aquele último espaço de uma casa. El balcón, e não confundam balcón com balcão, porque na verdade é uma sacada, uma varandinha, el balcón. La sala, podia ser também salón, que seria a sala. La puerta, que é a porta. La ventana, a janela. El hall de entrada, que seria a parte, o hall de entrada mesmo, ou também em espanhol utilizamos o vocabulário recibidor, que é outra variação linguística. Pode ser que vocês encontrem algum material, ou até mesmo ouvindo algum hispânico falando,
significa o hall de entrada. Recibidor, que vem de receber, que é a primeira parte onde as pessoas chegam, né, na nossa casa. Depois, la cocina, que é a cozinha. La escalera, que é a escada. El dormitorio ou la habitación, que seria o dormitório ou o quarto, né? Nós chamamos aqui de quarto ou dormitório, que é a mesma coisa. E vocês observem que aqui são 3 nomes já associados. El dormitório, la habitación, el quarto. E dependendo do lugar onde nós estivermos, aparece até outro vocabulário. Por exemplo, no Chile, na Argentina, é muito comum que eles utilizem a palavra pieza, tu pieza. Ah, estás em tu pieza. E o que isso quer dizer? Ah, você está no seu dormitório, você está no seu quarto. E a palavra habitación, apesar de que pode significar dormitorio, também pode ser cada parte de la casa. Então, por exemplo, eu tenho um piso, um apartamento, e mi piso tem 5 habitações. Eu estou dizendo que eu tenho 5 peças na minha casa, né? 5 espaços diferentes. La cocina, dormitórios, banho. Então, cada peça da casa pode também ser chamado de habitación, ok? Depois, temos o comedor, que vem de comer. Então, é o lugar onde nós nos sentamos para comer, que seria para nós o nosso, ou pode ser refeitório, ou poderia ser sala de jantar. Nós também usamos a palavra sala de jantar. Normalmente, dentro de casa, nós dizemos sala de jantar. Refeitório está mais reservado para espaços para eventos, empresas, mas também receberia o nome de comedor. Depois temos o aseo, que pode ser um lavabo, e o despacho. Para a palavra despacho, nós vamos atender também a palavra oficina. Oficina e despacho é a mesma coisa e quer dizer escritório, o espaço onde nós trabalhamos. Bem, agora que vocês já conhecem o vocabulário de todas as partes aí da casa, de todos os ambientes da casa, os espaços, né, a que esses ambientes correspondem, eu quero que vocês peguem e façam uma atividade da página 40, a atividade 1, que nada mais é do que colocar essas palavrinhas que estão nesse quadradinho aqui, cada uma no seu lugar correspondente. Vocês vão olhar na foto, vão olhar na imagem, observar, por exemplo, o número 1. Onde é que está o número 1? O que indica o número 1? O número 1 indica la chimenea. Então, vocês vão escrever aqui la chimenea. Vamos fazer esse exercício comigo e nós já voltamos com a correção. Bem, agora que vocês já terminaram o exercício da página 40, nós vamos fazer a resolução. Vamos ver se vocês colocaram cada nome no lugar certo, ok? Acompanhem comigo agora, aqui na nossa telinha, quais são, né, as demais peças que vocês colocaram. Então, o número 1 era la chimenea. El número 2, el altillo. El número 3, el techo o el tejado. El número 4, el dormitorio, la habitación, el cuarto, la pieza. Depende de dónde estamos. El número 5, el despacho. El número 6, la escalera. 7, el baño. 8, el balcón. 9, el garaje, la cochera. 10, la puerta. 11, la cocina. 12, la ventana. 13, el comedor. 14, el aseo. 15, el hall de entrada o hall de entrada, recibidor. 16, la sala. 17, la piscina, la pileta. 18, el portón. 19, el buzón de correos e 20, el jardín. Não é difícil, né? Toda vez que nós estamos vendo um vocabulário novo, toda vez que estamos aprendendo alguma coisa, é importante que vocês repitam. Então, se vocês forem à cozinha, comecem a pensar, como que é a cozinha em espanhol? Se vocês estão no quarto de vocês, como era mesmo quarto em espanhol? Porque toda vez que vocês trazem para a vida de vocês esses conceitos, o que acontece? A gente aprende, ok?
A gente tem que associar a nossa vida, né, todo o vocabulário, tudo que a gente está aprendendo, tentar colocar na nossa prática, no nosso contexto, porque aí a gente aprende e aprende mais fácil. Bem, agora nós vamos fazer outro exercício que também se refere às partes da casa. Nós vamos continuar vendo sobre as partes da casa, porque é muito vocabulário para a gente memorizar. Então, se a gente não fizer diferentes exercícios, vai demorar para a gente conseguir aprender todos esses vocabulários, o que significa cada coisa. E no próximo exercício que nós vamos fazer, que está na página 41, nós temos a definição, né, do que é, e vocês têm que dizer o nome da coisa, certo? E aí, o que pede? Peguem a página 41 de vocês. Na página 41 diz o seguinte, né? Primeiro tem uma primeira curiosidade ali, aquilo que eu comentava com vocês sobre as variações linguísticas. O que é uma variação linguística? Quando um objeto, uma coisa, um substantivo tem mais que um nome, certo? Então, por exemplo, nós tínhamos visto o exemplo de quarto, ou habitación, ou pieza, e aí é exatamente isso que vai trazer aqui. Aqui diz assim, al dormitorio en Argentina se lo llama pieza o cuarto. En Uruguay se lo llama habitación o cuarto, como en Venezuela. E en México se lo llama recámara. Então, é o mesmo nome para, né, são vários nomes para uma mesma peça. E aí vocês me perguntam, professora, mas qual que eu devo utilizar? Eu utilizo bastante a palavra dormitório ou quarto. Eu prefiro até dormitório ou então habitación. Eu acho que eles são mais abrangentes, tem mais países que utilizam a palavra dormitório e até porque é mais parecido com o português, então fica mais fácil para a gente lembrar também, ok? Então vamos fazer o exercício e aí já voltamos com a resolução. Bem, vamos ler então juntos o enunciado do exercício número 1 da página 41. E o que pede esse exercício? Qual é o enunciado? Aqui diz, te toca a ti, ou seja, agora é a sua vez. De acuerdo a las definiciones, escribe los nombres de cada ambiente. No te olvides de usar el artículo adecuado. Então, vocês se lembram já que nós já vimos os artigos masculinos, femininos, singulares e plural, né? E agora nós vamos tentar usar o artigo diante de cada parte da casa aqui também. Letra A. Pieza o sitio de la casa en el cual se guisa la comida. Es la cocina. Letra B. En una vivienda, habitación destinada para dormir. Ya, es el dormitorio, la habitación, el cuarto, la pieza. O nome que vocês acharem melhor aí, mais fácil para vocês memorizarem. Letra C. En una casa, habitación principal en que se suele recibir a las visitas y que generalmente sirve de comedor y cuarto de estar. ¿Ya? Entonces, el comedor, cuarto de estar, puede estar también en esa pieza, en esa habitación. Es la sala o el salón. Dependiendo del país, también podría ser salón. La letra D, pieza en las casas destinada para comer. Es el comedor, porque hay casas en que hay una pieza destinada solo para este fin. Y ahí es el comedor. O el comedor también puede estar en la sala, como nosotros ya hemos visto. La letra E, cuarto de un edificio con lavabo, ducha, bañera, inodoro y otros sanitarios. Es el baño. Entonces, el baño o cuarto de baño. La letra F, cuarto de reducido tamaño de un edificio con lavabo e inodoro. Es el aseo. Y a veces también se utiliza la palabra lavabo para esa pieza también. ¿Ya? El lavabo es donde lavamos las manos, pero también puede ser el nombre de la pieza, lavabo o aseo. La letra G, recinto de un edificio situado por debajo del nivel de la calle. Y aquí nosotros tenemos un falso amigo, porque es el sótano. Pero em português, nós temos, né, a palavra sótão, se refere a alguma coisa em cima da casa, ou na última parte, né? Já no espanhol,
El sótano es la parte más inferior de una casa. Es la parte de abajo. Es el sótano. Entonces, es al revés, o contrário. A gente tem que cuidar com essa palavrinha aí, porque ela é um falso amigo. E os falsos amigos sempre podem trazer problemas, porque a gente olha, acha que é uma coisa que é muito parecido com o nosso português, e daí vamos ver que não é. Ok? Vamos continuar a fazer mais um pouquinho de exercícios aí também, continuando trabalhando com o vocabulário das partes da casa. Hoje a gente vai realmente pegar bastante nesse vocabulário, porque é bastante coisa para memorizar e a gente precisa aprender. E vamos aprender. Vamos para o próximo exercício. Bem, então no exercício número 2, nós já temos os nomes das peças, ele é um pouquinho diferente. No exercício anterior, nós dizíamos a que se destinava, fazíamos uma pequena descrição da peça e vocês precisavam colocar o nome dessa peça. Agora é o contrário, vocês têm a foto, a imagem correspondente, vocês têm o nome e vocês vão fazer a descrição, ok? Então, vamos lá. Peguem o material, façam o exercício e a gente já volta aqui juntos para resolver. Agora que vocês já fizeram, vamos acompanhar um a um o que significa. Letra A, altillo. O que vocês escreveram? Eu imagino que vocês tenham escrito alguma coisa como está aqui, né, na nossa resposta. Embora a resposta de vocês seja articulada da maneira como vocês, né, imaginam, a descrição é pessoal, como diz aqui, personal. Mas eu espero que vocês tenham colocado alguma coisa nesse sentido. Então, altillo, habitación o pieza ubicada en la parte más alta de la casa. Ok? La letra B, tejado. O que vocês colocaram? Que é a parte superior de um edifício, de uma casa, generalmente cubierta por tejas. La letra C, então, é la chimenea. Eu imagino que vocês tenham aí feito a descrição de vocês, mas aqui no material nós temos aqui conducto para que salga el humo que resulta de la combustión. E lembrando que também chimenea pode ser lareira. Se vocês fizeram alguma coisa, né, alguma descrição mais relacionada com a lareira, também está correto, porque também pode ser. Não quer dizer que é só a chaminé. A letra D, el portón. Isso é fácil, né? Aqui nós temos como puerta que separa el zaguán del resto de la casa. Se vocês colocaram que é la parte, la puerta onde sirve para llegar a la casa ou salir de la casa, também está correto. Tranquilo, né, pessoal? Agora nós passaremos a nosso próximo tema. A gente vai trabalhar um pouquinho agora a questão gramatical. Todos na página 42, prontos para a gente conhecer o verbo haber? Então, vamos acompanhar a leitura e eu vou explicando o que significa aí, como que usamos, quais são as situações de uso do verbo haber. Então, o verbo haber. En español, para expresar existencia, usamos el verbo haber. Así se puede decir, en la casa de mi tía hay un jardín. Vejam, aqui eu quero dizer que existe um jardim. No português, nós poderíamos dizer tem um jardim, ou existe um jardim, ou também há um jardim. No espanhol, nós já vamos ver que o verbo ter não pode ser usado para indicar a existência de alguma coisa. Então, por isso, nós temos o verbo haber, e a gente usa a forma impessoal hay. Vamos ao próximo exemplo. El verbo haber es invariable, o sea, no cambia. Para expressar a existência, lo usamos igual para singular ou plural. Então, nós usamos a forma impessoal hay. E aí os exemplos dizem, hay um dormitório livre, hay dos dormitórios vazios. Vejam bem, eu coloquei um dormitório e eu usei. E depois eu falei de dois dormitórios, que é plural, e eu ainda assim continuo dizendo hay. Então, ele não varia, né? Se tanto para singular como para plural, nós vamos usar sempre hay. Se eu quero indicar existência de alguma coisa, tá? Se eu quero indicar a posse de alguma coisa, no caso, pertenência, nós outros utilizamos tener. E aí é o que diz o nosso próximo quadrinho. Acompanhe a leitura aqui comigo. El verbo tener no es utilizado para expresar existencia, solamente pertenencia. Así decimos, mi casa tiene un sótano.
Aqui nós estamos falando que a casa tem, é o sentido de posse, ela tem el sótano. Então, lá indica a pertenência. Eu não poderia dizer en mi casa tiene un sótano. Vejam que já está até riscadinho aqui, que nem, né, já está indicando que está errado. Ou eu poderia dizer, en mi casa hay un sótano. Então, é a mesma coisa dizer, mi casa tiene un sótano e en mi casa hay un sótano? De certa forma, eu estou dizendo a mesma coisa, mas se eu coloco a construção utilizando mi casa, eu estou indicando que ela tem. Então, nesse caso, eu digo mi casa tiene. Mas se eu quero dizer que en mi casa, ou seja, na minha casa, existe um sótão, eu digo en mi casa hay un sótano, ok? Outra dica que nós temos aqui, que vocês devem lembrar, é que o verbo haber com artículos indeterminados ou substantivos sempre são utilizados. Então, os artículos indeterminados ou substantivos plural, usamos o verbo haber, mas nunca utilizamos o verbo haber com artículo determinados. E observem os exemplos. Há um livro em la mesa. Então, nós temos um artigo indeterminado. Há um libro en la mesa. Ou hay libros en la mesa. Vamos pensar em um artigo determinado que fosse o artigo el. Se eu dissesse el libro en la mesa, eu não poderia dizer hay el libro en la mesa. Porque seria como dizer em português, existe o livro na mesa. Não faz sentido, né? Então, nós teríamos que colocar el libro está en la mesa, ok? Ou hay un libro en la mesa, porque eu não sei de que livro eu estou falando. Hay um livro, ok? E depois, com plural também, hay libros en la mesa. Então, para fechar esse assunto, não é tão difícil. Aqui vamos nos prender somente nessa questão das partes da casa, tentando associar o uso do verbo haber, né? Para indicar essa existência dessas peças. Se eu quero contar alguma coisa sobre a minha casa, eu posso usar o verbo tener? Posso, mas sempre indicando que é a casa que tem. Então, mi casa, ou mi piso, ou mi apartamento, tiene 5 habitaciones. Ou eu posso dizer, en mi casa hay 5 habitaciones, porque eu estou dizendo que na casa, né, na minha casa, existe 5 habitações ou 5 peças. Vamos fazer um exercício de assimilação agora com um pouquinho de escrita? Agora nós vamos para a nossa última etapa dessa nossa videoaula. Em que consiste essa etapa? Nós faremos uma pequena produção de texto. Na verdade, são duas, né? Em uma delas, vocês terão que descrever a casa dos sonhos de vocês. E aqui, claro, nós vamos pedir que vocês abusem do verbo haber, que nós acabamos de ver. Então, se na casa dos sonhos de vocês querem uma piscina, ou querem um quarto muito grande, um pátio, o que vocês quiserem colocar aí na casa dos sonhos de vocês podem colocar como se ela já fosse real, como se já tivesse, então, em mi casa há uma piscina, como se ela já fizesse parte da vida de vocês. Então, vamos acompanhar a proposta de exercício para vocês entenderem melhor de que atividade que nós estamos falando, certo? Então, na página 42, vocês têm a atividade que se chama Fábrica de Ideias. Acompanhem aqui na telinha. Ya sabemos cómo es la casa de Shakira y Piqué, pero ¿y si la noticia fuera sobre tu casa? ¿Cómo sería? En tu cuaderno, escribe la noticia que cuenta todos los detalles de la casa de tus sueños. No te olvides de utilizar el verbo haber en tus descripciones. Então, aqui, pessoal, vocês vão fazer essa pequena produção de texto. Como é uma produção livre, é uma produção pessoal, né? Cada um vai fazer de uma maneira, até porque a casa dos sonhos de uma pessoa é diferente da casa dos sonhos de outra pessoa, certo? Mas é bem importante que vocês utilizem boa parte, ou se não, todo o vocabulário que vocês aprenderam sobre as partes da casa aqui na nossa aula, e também que vocês utilizem o verbo haber. Na segunda atividade, vocês têm aqui onde diz platicar e praticar. E aqui pergunta, que há em tu casa?
em tu cuaderno, haz el dibujo de tu vivienda, casa ou apartamento. E depois muéstrale e cuéntale a tu compañero. Ele também te vai mostrar la suya. Então, vejam bem, né? Aqui, a partir do momento que vocês fizerem a descrição aí da casa dos sonhos de vocês vão falar um pouquinho mais especificamente o que há na casa de vocês atualmente. E depois vocês podem fazer isso fazendo um desenho, né? Que é a proposta da atividade. Aqui vocês não têm que escrever, mas depois vocês vão ter que dizer isso para outra pessoa. Então, é importante que, de repente, vocês quiserem, uma sugestão que nós podemos, né, utilizar aí, é que vocês escrevam algumas frases relacionadas com o que vocês vão falar depois, né? Então, vocês podem escrever uma frase dizendo, a minha casa, né, en el caso en español, mi casa tiene un jardín grande. Não se esqueçam que se vocês optarem por utilizar o verbo haver, vocês não podem dizer mi casa. Aí vocês vão dizer en mi casa hay. Por exemplo, en mi casa hay un gran jardín e uma piscina. Aqui nós encerramos os nossos 3 temas propostos para a aula de hoje. Bem, então lembrando sempre, para que vocês tenham uma boa assimilação, para que haja uma aprendizagem mais eficaz, é importante que vocês revejam esse vídeo quantas vezes forem necessárias e refaçam essas atividades, até que haja de fato a aprendizagem, a assimilação. Então por hoje é isso. Até a nossa próxima videoaula SPE com você. Bom trabalho e bons estudos. Hasta la vista!